Nós vamos ter hoje, então, a Ilane Valentim, que é trabalhadora do Tomé, e ela vai falar para nós do arrependimento à ação. Boa noite a todos. É com grande alegria que nós aqui estamos, voltando a falar nessa casa tão querida. Bem, o nosso tema é um tema que vai nos fazer pensar. É um tema que vai nos ajudar bastante nessa busca desse conhecimento. Então, como vamos chegar hoje a falar de arrependimento? Qual é a técnica, qual é a melhor maneira de a gente abordar esse assunto, que é tão vasto? Mas é do arrependimento à ação. Então, é um longo trajeto. Então, nós vamos hoje ver que, quando muitas vezes nós paramos a perguntar sobre o arrependimento, muitos de nós desistem daí mesmo. Muitos ficam presos nessa lacuna, nessa dificuldade. Bem, então hoje o nosso estudo vai ser baseado em duas grandes obras. O Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno. No Livro dos Espíritos, na sua quarta parte, nos fala sobre as penas e os gozos futuros, ou esperanças e consolações, dependendo da tradução. E isso nos faz remeter àquela ideia que se tinha daquelas penas irremessíveis, daquela pena eterna. Então, o que o Espiritismo vem nos trazer é um consolo, é um alento, é um estímulo. É como se dissesse assim, tem jeito, é possível, vai dar certo. Então, é essa esperança que nós vamos falar disso hoje. Quando falar das esperanças e consolações, é para entender que todo o erro que nós cometemos, mais ele é fruto da nossa ignorância, do nosso desconhecimento, do que necessariamente da nossa maldade. A hora que a gente entende isso, e a gente começa a perceber que Deus é amor. Deus é o Pai misericordioso, justo e bom. É desse Deus que nós estamos falando que se um filho pede um pão, nós não vamos dar uma pedra. E se Deus é bondade, é amor, tem jeito para qualquer tipo de erro nosso. Então é esse consolo, esse acolhimento que a doutrina espírita nos vem na condição de consolador prometido, nos trazer essa nova roupagem, essa nova ideia do que seriam essas penas eternas. E Allan Kardec vai tratar novamente desse assunto em O Céu e o Inferno, que o Céu e o Inferno é o desdobramento da quarta parte do Livro dos Espíritos. E também vai falar sobre as penas e consolações, né? As penas e os gozos. Então, no capítulo 7 do Céu e o Inferno, Kardec vai trabalhar o Código Penal da Vida Futura. É um código com 33 itens. E desses 33 itens, é como se fosse um resumo do resumo desse passo a passo de nós conseguirmos esse encontro com a lei. Bem, e no Livro dos Espíritos, Kardec começa a trabalhar esse assunto, que vai falar muito profundamente sobre isso, a partir da questão 990. Mas até eu botei aqui 1002, porque é justamente o capítulo, né, que vai falar sobre as penas e gozos futuros nesse item. Só que estende quase até o final do livro, das 1019 questões, quase vai até o final falando sobre esses assuntos. Mas vamos lá então. Esse Código Penal da Vida Futura, conforme eu disse, ele é composto de 33 itens. Nós vamos falar hoje só de 2. Só para a gente ter uma ideia, porque eu poderia estar começando a falar do Livro dos Espíritos e poderia também estar começando a falar sobre o Céu e o Inferno. Pois que no Livro dos Espíritos, na questão 990, Kardec pergunta sobre o arrependimento. Onde se dá o arrependimento? Na carne, ou seja, no mundo carnal, no mundo material ou no mundo espiritual? No que os Espíritos respondem, no mundo espiritual e também no mundo corpóreo, material, desde que a gente entenda sobre o bem e o mal. E aí já começamos a entender, opa, então peraí, o arrependimento se dá principalmente quando se desencarna, porque quando nós saímos da carne, já nesse período entre vidas, na erraticidade, ali
se desperta essa ideia do que nós fizemos. É como se nós passássemos em revista, de uma forma muito rápida até, o que fizemos na Terra. E os nossos erros nos incomodam. E aí começa a ter essa questão de querer arrepender para poder progredir. Mas no livro Céu e Inferno, nesse Código Penal da Vida Futura, no artigo 16, que é o item 16, Kardec, pela primeira vez, vai colocar em uma única frase os 3 termos: arrependimento, expiação e reparação. Pois os tinha trabalhado separados. Arrependimento, expiação e reparação ficou no meio do contexto sem ser uma tríade, sem ser uma base assim, específica de sequência. Então Kardec vai falar assim: o arrependimento é o primeiro passo. E o primeiro passo sempre é o mais difícil. Porque o primeiro passo, como diz a música, né, é aquele que vem de dentro. E é um movimento talvez mais difícil, é o primeiro passo. Os demais, às vezes, é mais fáceis. Mas o primeiro é mais difíceis, depois também, dependendo da sua gravidade. Mas o primeiro passo sempre é aquele que para o aperfeiçoamento. Mas sozinho não basta. Kardec coloca que sozinho arrepender por si só não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Ou seja, só dizer que está arrependido não vai mudar a coisa. Nós vamos estacionar naquele patamar do arrependimento e ele por si só não nos leva ao sucesso. Por isso que o tema da nossa noite vai falar de arrependimento, expiação e reparação. Constitui, portanto, 3 condições necessárias para apagar as faltas, né, os traços de uma falta e suas consequências. Ou seja, 3 condições fundamentais para que pudéssemos buscar, além desse progresso, né, buscar essa evolução, mas para apagar os traços de uma falta e suas consequências. E a gente começa a ver, então, tem sequência, tem critérios, tem o passo a passo. E aí nós vamos entender, porque essas 3 condições necessárias, então, arrependimento, expiação e reparação, elas conseguem, assim, dar uma ideia de continuidade, como se fosse uma escadinha. O arrependimento, a expiação e a reparação. Aí, quando a gente olha ali, por isso que é do arrependimento a ação, porque só o arrependimento não basta. Eu tenho que ir na atitude, no trabalho. Eu tenho que ir na busca de fazer uma obra. Ou seja, porque a expiação e a reparação seria como se fosse a parte de um verbo. Expiar e reparar. Ou seja, atitude. Por isso que eu não posso parar só no arrependimento. Eu tenho que seguir para a expiação e reparação. Bem, quando Kardec, então, coloca que todo arrependimento, né, vai nos levar a essa lei do progresso, isso quer dizer, por outro lado, que toda violação da lei, ou seja, a lei divina é a lei maior, a lei natural, quando nós infringimos a lei de Deus, que é a lei única e perfeita, nós, então, nos comprometemos. Dizem o livro dos Espíritos que o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, a nossa infelicidade é devido ao não cumprimento de uma lei. Porque o nosso destino é sermos felizes. Todos nós, um dia. Então, toda infração, ela vai produzir traços e consequências. E aqui, nesse sentido, o Haroldo Dutra Dias, ele fez um trabalho primoroso, usando entendimento dessas 2 palavras, que eu vou aqui repetir, porque é muito bom e é coisa boa, a gente pode repetir, com certeza. Então, ele fala que traço é aquilo que nós podemos fazer em nós. Ou seja, a falta mora em mim, em você. A falta mora em nós. E acompanha para onde a gente vai. Por isso que nós falamos que às vezes a pessoa tem aquela consciência pesada, vai dormir, parece que o travesseiro tem espinhos ou pregos, né? E a gente fica com aquela consciência dolorida. E tem uma frase muito conhecida,
que diz assim: eu tentei fugir de mim, mas aonde eu ia, eu estava. Ou seja, a nossa consciência, ela nos chama. E se nós reportarmos a questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga, aonde está escrita a lei de Deus? A resposta é na consciência. Então, se a nossa felicidade, segundo no sentido material, né, estaria na consciência tranquila, né? E aí, após o necessário, na consciência tranquila e na fé do futuro, são os 3 passos também de obtermos a felicidade. Consciência tranquila, a fé no futuro e a posse do necessário. Um conforme a vida material, a outra vida moral. Bem, e aí deixa marcas. Então quer dizer que esses traços são marcas. Quando a gente anda, nós deixamos as nossas pegadas. E quando nós infringimos uma lei, nós fazemos que ela tenha marcas, ou seja, traços. E para explicar bem o que é marcas, tem uma história do livro E para o Resto da Vida, de autoria de Wallace Leal Rodrigues, em que ele conta que tinha um menino muito travesso. Ele conseguia desobedecer, fazer toda a algazarra. Ele era bastante trabalhoso. Os pais já não sabiam mais o que fazer com o menino. O chamavam para conversar, dava conselhos, exemplos, com toda a paciência, com toda a bondade paterna, e não tinha jeito. O menino era daqueles difíceis. E o pai, vendo que aquele tipo de educação não estava dando certo, um dia ele chamou o filho para que viesse com ele até uma pequena oficina, no quintalzinho da casa. E o filho chegou lá, e achou que o pai iria bater nele, ia surrá-lo, ou castigá-lo, ou fazer uma repreensão muito grave. E então ele se surpreendeu quando o pai lhe mostra uma tábua. Disse: meu filho, eu vou fazer uma brincadeira com você. Você está vendo essa tábua? Bonita, lisa. Pois bem, vamos fazer o seguinte: a cada vez que você cometer um erro, você fizer algo desagradável, nós vamos então pregar um prego nessa tábua. E o filho achou aquilo assim, tá, né? Vamos fazer isso. Bem, daí a poucos dias, depois de tantas diabruras, depois de tantos descumprimentos das regras, de ter feito todo tipo de traquinagem, o menino já não aguentava mais ouvir aquele barulho dos pregos. O martelo parecia martelar a sua consciência. E ele sentia, então, humilhado consigo mesmo ao ouvir aqueles barulhos dos pregos sendo crivados naquela tábua. E, ao pouco, a tábua estava quase toda repleta de pregos. E um dia, então, ele chega para o pai, de um lado apiedado da tábua, tão bonita e tão nova antes, e ali cheia de pregos. E, ao mesmo tempo, se sentindo incomodado, descontente consigo mesmo. E chega para o pai e fala assim: pai, tem algum jeito de a gente mudar isso? Aí o pai, como se buscasse a continuidade da conversa: tem sim. Vamos combinar o seguinte: para cada vez que você fizer algo bom, uma boa ação, você se comportar bem, nós vamos tirar um prego. E aqui nós vamos verificar que o martelo, para quem já viu o martelo, ele é uma ferramenta muito curiosa. De um lado, ele bate, mas do outro ele tira. Ele tem tipo uma alça, né, que busca aquele ferro. E ali ele falou: então vamos fazer isso. E pronto, daqui aos pouquinhos, à medida que o menino ia fazendo as boas ações, ia se recuperando, ia querendo fazer as coisas certas, a tábua estava sem pregos. Mas qual a sua surpresa que ele não ficou feliz, porque a tábua estava marcada. As marcas dos pregos ali ficaram. Bem, se nós parássemos a história por aí, se não tivéssemos uma chance de recuperação, uma chance de nós refazermos aquele tipo de erro, de termos uma outra oportunidade, ficaria apenas naquele sentimento de culpa, de remorso,
e do erro ali gravado e marcado. Às vezes nós vemos em nosso corpo as nossas feridas, feridas mesmo de cicatrizes. Já não dói a ferida. Mas olhamos para ela e a gente lembra de como nós conseguimos aquela ferida, como foi a travessura, qual foi o problema que nos deu ao conquistarmos aquela marca em nosso corpo. Bem, e aí fica então essa reflexão. Conta nesse livro que a partir daí o menino, já depois adulto, cada vez que ele ia cometer algo, ele parava para pensar como era isso, o que ele poderia fazer para não deixar tantas marcas. Bem, então esse traço, em primeiro lugar, ele fica conosco, em nós mesmos. Mas tem erros que cometemos, que ele não para só comigo, nem contigo. Ele para no outro, que está na nossa relação, independente que seja. Bem, e aí já começa a complicar um pouco, porque quando a gente envolve o outro, já temos que pensar em como vamos ressarcir. Bem, e uma terceira profundidade, um aprofundamento desse erro, ele pode atingir a comunidade. Ele atinge a mim, ao outro e a muitos. Então, quando ele atinge a muitos, é um pouco mais difícil esse tipo de marca, né? Fica mais grave ainda. E aqui, para ilustrar bem, vamos contar uma outra história, do mesmo livro, e para o resto da vida. Nos conta que duas meninas sonhadoras, mas elas sonhavam, elas gostavam de criar histórias, usavam a fantasia e o sonho ao mesmo tempo. E aquilo morava numa pequena cidade. E a cada vez que elas inventavam uma história, elas conseguiam aumentar a história. E aquilo virava um boato, e do boato virava uma confusão, e de repente a cidade estava empolvorosa, eram os vizinhos batendo a casa de sua mãe, querendo saber o que tinha acontecido, pois os boatos haviam extrapolado os muros daquela casa. Bem, um dia a mãe, percebendo que também não adiantaria só falar daquilo, já tinha dado muitos conselhos e não tinha resolvido, chamou as meninas. Era um dia que se aproximava do inverno, muito vento. E a mãe chama as duas e fala assim: minhas filhas, vocês estão vendo aqui essa almofada? E as meninas, sim, peguem também aquela tesoura. Aí quando pegaram a almofada e a tesoura, agora cortem ao meio. Aí elas cortaram a almofada, que a mãe mandou cortar, né? Elas cortaram. E aquele vento fazia com que as penas voassem. E parecia, então, aqui uma alegria para aquelas meninas, aquele espetáculo, tal como se fosse um dia de neve. E as penas voavam pelos ares. O vento forte. E aí, a pouco, a mãe chega e fala assim: agora, estão vendo aqui ao lado, tem uma almofada nova. Vocês vão pegar as penas e vão colocar de volta. As meninas: mas mãe, como é que não vão fazer isso? As penas se foram, se espalharam por todos os lados. E então a mãe diz assim: assim acontece com os boatos, com a maledicência. Nós não sabemos aonde foi parar. Então como é que nós vamos resgatar isso se as coisas foram voar para tão longe? Bem, na comunidade é isso. Nós não sabemos quem ficou tocado, quem se envolveu, aonde chegou o nosso erro. Nós, às vezes, não conseguimos aquilatar aonde eles chegaram. E por isso que nós entendemos, então, que é complicado, é grave. Mas, então, esses traços, eles vão gerar consequências proporcionais à lei, né, de causa e efeito. Porque não há efeito sem causa. E se a causa é boa, o efeito é bom. Mas se o efeito não é bom, porque a causa também não foi boa. Então, já começar a entender essa lei de causa e efeito. Que de uma outra ótica, de uma forma diferente, seria a lei de ação e reação. Bem, e fica aí, então, esse alerta. Nós não quisemos trazer aqui figuras assim, exemplos físicos, digamos, de um caso A ou B. Mas preferimos contar essas histórias, que eu acho que elas falam mais do que um exemplo de gente que sofre como a gente.
Bem, mas a ideia geral de arrependimento é aquela ideia que nós teríamos de alguém com lenço, chorando, né, com os olhos ali envolvidos, a consciência pesada, e vem o remorso. Então, a nossa ideia é essa, primeira do arrependimento. Alguém que está com as mãos entre as lágrimas, segurando o rosto às vezes. Mas isso ainda não é o arrependimento completo. O verdadeiro arrependimento vai ser a mudança da mentalidade. Ou seja, não adianta eu parar no arrependimento. Eu tenho que mudar a mentalidade, porque se eu fizer tudo que eu fazia do mesmo jeito, se eu continuar com a mesma mentalidade, eu vou repetir os mesmos atos, eu vou fazer as mesmas coisas, e eu vou dar continuidade a tudo aquilo que eu já sei e tudo que eu já faço. Então, o arrependimento, para que ele seja aproveitado, ele tem que ser completo. Não adianta a gente arrepender com a boca e o coração não está nem tocado. Por isso que o arrependimento ele vem primeiro. E nisso, tem uma frase que uns falam que é do Chico Xavier, outros falam que é do Espírito Hamed, através de Francisco do Espírito Santo Neto. Bem, não importa. A frase é tão linda que chegou até nós, não importa quem trouxe, de tão linda que é. E diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso quer dizer consolo. Isso quer dizer oportunidade. Isso quer dizer mais uma chance. Então, a gente não muda o passado, mas a gente pode escrever a nossa história a qualquer momento. Então, se alguém aqui, ou eu mesma, que tem hora que a gente se cobra, a nossa consciência chama, se não estou conseguindo agora, sempre vai ter uma chance a mais. Sempre vai ter uma oportunidade de recomeçar. Então, esse recomeço é para todos nós. Porque se Deus nos ama, Ele vai nos dar a oportunidade de ressarcirmos. Porque Deus não está preocupado com o pecado. Não está. Ele está ocupado com o pecador. Porque Ele quer que nós acertemos a nossa meta, o alvo. Porque pecar é errar o alvo. Então, quando eu acerto o alvo, aí eu já estou conforme a lei. Bem, então não podemos voltar no passado, mas podemos construir a nossa história, fazer dela um novo fim. No item 17 desse Código Penal da Vida Futura, Kardec nos diz: o arrependimento pode dar-se em toda parte, em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Isso quer dizer, então, o quê? Que não tem prazo. Em qualquer parte, em qualquer tempo, nós podemos nos arrepender. Mas, tal como uma dívida, que nós temos uma dívida principal, se não a pagarmos na data, vai passar aquela dívida a ter os acréscimos dos juros, das correções monetárias, dos IOFs e de tantas outras questões. É isso. Então, se demora muito, o culpado sofre mais tempo. Ou seja, o prazo do sofrimento aumenta. Mas isso é da lei. Porque a lei é perfeita. E se o nosso caminho tende à perfeição, nós temos que buscar essa perfectibilidade. E o arrependimento, ele é sempre uma reação emocional. Porque então ele vem da emoção, ele vem também do sentimento. Então, mas é um avanço. É um grande avanço o arrependimento. Já é uma satisfação que damos ao grupo e não precisa dizer que errou. Nós não precisamos dizer para o outro que errou no arrependimento. Nós vamos falar para nós mesmos. Porque se a lei de Deus está na nossa consciência, e se minha consciência está desperta, se ela deu aquele clique, eu nossa, não foi bom isso que eu fiz. Então é isso que é o arrependimento, essa tomada de consciência que nós começamos a mudar de atitude. Pois bem, só que o remorso, ele geralmente antecede o arrependimento.
Que remorso não é arrependimento. O remorso é quando alguém geralmente é pego naquele flagrante. Na hora que ele é tomado ali no ato, que ele é visto, ele sente o remorso, mas não é arrependimento. E junto com o remorso, vem a chamada culpa. Mas isso, o remorso, é uma reação tardia. Ela ocorre após o ato. Mas você não queria ser encontrado ali no erro. Mas se encontrou, você tem testemunha, se tem como, já não é mais só consigo, já está ligado ao outro. Por isso que muitas vezes sofremos ainda mais e mais com remorso. Bem, se a justiça divina está apoiada, então, nesses 3 pontos, o arrependimento, a expiação e a ação, nós vamos entender o seguinte, vamos lá. A nossa sequência, então, é reparar o mal. É a terceira parte. Ou seja, se Deus nos permite essa oportunidade de nascermos de novo e nela reencontrarmos os nossos afetos, nossos desafetos, essa justiça, ela vai nos possibilitar reparar o erro, reparar o mal. E isso é um consolo, porque não vamos ser punidos eternamente. Não tem penas eternas, porque todos nós, todos, indistintamente, um dia chegaremos à perfeição. Relativa, mas todos chegaremos. Então isso aí nossa, eu estou errando hoje, mas um dia eu vou acertar. E Deus, Ele tem paciência, vai nos dando as oportunidades de ressarcimento e de reparar o mal. E aí já começa a ficar leve o assunto. Porque nós saímos, então, daquela ideia do castigo, da pena eterna, que Deus não me ama, que Deus não me quer, para dizer que Deus é Pai, Deus é Criador, Deus é justiça. É soberanamente justo. Deus é amor. E é isso que quer dizer. Bem, e aí a expiação, ela acaba sendo o remédio. Não tem um remédio que nós tomamos quando estamos com algum mal, algum erro? A expiação, ela acaba sendo esse cerne da pedagogia divina. Porque vai fazer com que nós aproveitemos esses erros nossos e vamos acertar. Então é só isso. Só que quando nós estamos no mundo espiritual, ou seja, nossa pátria, que é a nossa verdadeira casa, lá que nós estamos com a consciência um tanto quanto mais desperta, estamos fora desse esquecimento do passado, do mergulho na indumentária carnal, nós chegamos do lado de lá e a gente quer ressarcir. A gente pede, implora uma prova que a gente possa ressarcir aqueles erros do passado. Por isso que a expiação é uma benéfica prova, né, das expiações do passado. E nessa expiação, essa prova, geralmente, ela é proporcional ao erro feito. Não é mais aquela lei de olho por olho, de dente por dente. Aquela pena de talião. Porque outro dia até ouvi uma brincadeira sobre isso, achei até interessante. Que se fôssemos aplicar essa lei hoje, de olho por olho, de dente por dente, nós estaríamos sendo uma civilização, uma população de cegos e banguelas. Porque ia ser tal de furar o olho e de tirar dente que não ia ter como resolver, de tanto que teria de erro que nós temos. Bem, mas se colocar no lugar do outro é empatia. É de nós experienciarmos uma prova que Jesus já tinha dito, a cada um segundo as suas obras. E ele diz mais, faz a tua parte, que o céu te ajudará. E ele diz ainda, se ele pedir para dar 1000 passos, que dê 2000. E que aproveitassem enquanto fosse dia. Então, é essa oportunidade da convivência, essa oportunidade do ressarcimento, que vai ser de todo dia. Então, é a expiação de hoje, que nos gera dor, que nos gera sofrimento, muitas vezes, ela é conforme nós mesmos. Porque Deus não nos pune. Então, a dor que eu sinto, o sofrimento que eu tenho, eu construí de alguma forma. Porque Deus é amor. Então, a expiação, Deus não erra de endereço. Então, se o meu erro de hoje, o meu sofrimento de hoje, a minha dor está hoje batendo em mim, é porque, de certa forma, ela é minha. Ela tem a ver comigo. Não vem em endereço errado. Mas só que nós podemos mudar isso. Bem,
ela te coloca numa posição de receber, numa relação retributiva. Ou seja, se eu errei ali, volta para refazer. A gente volta para aprender conforme o erro que nós provocamos em outrem. Então é oportunidade, ressarcimento. Mas não é aquele pagar com castigo. É uma oportunidade de trabalho. Bem, e a veneranda Joana de Ângeles vai nos trazer a seguinte frase, que cabe aqui uma reflexão profunda. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque ele me torna um ser mau. Ou seja, o mal que o outro me faz, ele não me faz mal. E aí poderíamos lembrar de Gandhi, Mohandas Mahatma Gandhi, quando foram então atentado sobre a vida dele várias vezes, e perguntaram a ele se ele tinha algo que falar, algo a perdoar. Você não tem que perdoar, porque eu não me senti ofendido. Ou seja, o mal que estava fazendo contra ele, ele não adentrou por esse caminho. Então, o mal que realmente nos faz mal é o mal que nós fazemos. Daí, quando se fala que continuamente, que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós construímos a nossa história, que a nossa história hoje é a história que nós conseguimos escrever até esse momento, quer dizer isso, que então a história é nossa, mas sempre tem jeito. Então vamos continuar. Aí vem a reparação, que é o lado, digamos, mais eficaz, ou seja, eu vou refazer aquele erro, eu vou reparar o erro que eu fiz. E a reparação é tratar da consequência do ato. Se o arrependimento e a expiação estaria muito ligado ali às marcas que tínhamos deixado, se os traços são correlacionados às consequências, e se eu vou tratar a reparação é a consequência do ato, ou seja, a reparação está nas consequências. Então eu vou ter que passar como se fosse em revista a todos aqueles a quem eu feri, que eu fiz sofrer, que de alguma forma eu lesei. Então nós vamos ressarcir aqueles débitos. E já começa então ficar mais leve, que à medida que eu reparo, eu conserto o erro. E aqui vem uma frase do Cristo: pagar até o último ceitil. E muitas vezes as pessoas não querem ouvir isso. O que é pagar até o último ceitil? O ceitil era a menor parte de um dinheiro. Digamos para nós, 1 centavo. Pequeno, muito pequeno. Mas pagar até o último ceitil, isso quer dizer que, para que nós possamos evoluir, estarmos quites com a lei, não pode ter falhas em nosso pretérito ou no nosso presente. Nós temos que ressarcir até a última parte. E isso quer dizer que, à medida que o espírito vai evoluindo na ordem dos espíritos, conforme a questão 100 do Livro dos Espíritos, que a gente sai de espírito imperfeito, passa na classe de espíritos bons, para nos tornarmos espíritos puros. Se o espírito é puro, dele está sem marcas, sem erros. Então, essa primeira ordem única, que a gente chamaria assim, ela vai dizer que o espírito que está ali já conseguiu ressarcir com todos, com tudo. Então, ele está a fazer o bem, pelo bem. Ele pratica o bem na sua verdadeira dimensão. E quando o espírito ele paga até o último ceitil, ele vai quitando com a lei. Não fica nada para trás. Porque se Deus fosse, digamos assim, não, já que você errou ali, passa aqui eu vou apagar a sua falta. Não tem essa de apagar falta. Nós vamos pagar as nossas faltas, porque nós vamos clamar por essa oportunidade. Porque Deus não seria, se Ele assim o fizesse, de aceitar que um errasse e conseguisse então chegar a um estado, digamos, de espírito mais elevado, Ele estaria infringindo suas próprias leis. E Deus, Ele cumpre suas leis. Porque nós conhecemos Deus além dos seus atributos, conhecemos Deus pela sua lei, que é a lei única e a lei maior. Então, quando a lei de Deus é perfeita,
Nós a dividimos a título de estudo, mas é uma lei única. É uma lei única. Porque Deus é assim, perfeito, único, eterno, imutável, soberanamente justo e bom. É esse Deus que ele se conhece dessa forma, mas não ia aceitar qualquer erro, senão não estaríamos derrogando as suas próprias leis. Então, vai reparar com quem nós causamos o dano. Vamos buscando aí, passo a passo, cada item. Mas voltando agora ao item 16 novamente, Kardec vai trazer a seguinte explicação. O arrependimento, ele suaviza, olha só, os travos da expiação. Ou seja, quanto maior for o meu arrependimento, quanto maior for a minha verdade, a minha vontade de reparar, mais vai ser fácil. Ele abre essas portas, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação, mas só a reparação. Contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. O que Kardec nos traz é que não adianta eu parar no arrependimento. Não adianta eu chegar só até a expiação, se eu não reparar com o outro o mal que eu fiz. Então, é uma sequência. Por isso que tem que ter ação, tem que ter atitude. Nós temos que fazer algo, porque, do contrário, o perdão seria apenas uma anulação. Como se fosse um decreto, uma anistia, uma indulgência, que era antigamente decretada. Então, nós temos que ver que cada um é responsável por si mesmo. Cada um constrói a sua história. Né? Cada um faz da sua vida o que dela puder fazer. Bem, mas nós temos que melhorar. E a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Então, o mal vai ser pago com o bem. E na medida das nossas forças. Então, o mal que eu fiz a alguém, eu vou reparar com o bem. Porque só o amor cobre a multidão de pecados. E quando nós fazemos o bem ao outro, nós estamos realmente ressarcindo com a lei. E às vezes não basta um só bem. Eu tenho que fazer o bem de forma que anule todo o mal. Não adianta ser superficial. Digamos, se a gente machuca o dedo do pé do outro, não adianta só ir lá e dar o remédio. E se a pessoa ficar em impossibilidade de trabalhar? E se ela não puder ir levar seu filho para um atendimento no hospital? E se ela, por conta daquele pé quebrado ou machucado, ela perdeu o emprego? Então, aí a coisa é isso. Então, reparar o mal que fizemos não basta apenas uma primeira etapa. É fazer com que ele realmente se torne um bem. E nesse item 17, Kardec ainda fala: quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior, ou seja, posterior, em contato com as mesmas pessoas de que se tiveram queixas. Daí porque nós reencarnamos, geralmente com os mesmos afetos e desafetos. Repetimos muito essa jornada, até que a gente realmente pague o último ceitil com todo aquele grupo, com toda aquela comunidade que vivemos. E em condições voluntariamente escolhidas, ou seja, na erraticidade nós vamos escolher a prova, nós vamos pedir a oportunidade de um novo começo, de modo a demonstrar-lhe o reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto o mal lhes tinha feito. E aí é fazer o bem à medida das nossas forças, e fazer sempre um pouco mais, e mais, e mais, e fazendo o bem, que só esse bem vai anular o mal. Que quando conhecemos o bem, não tem sofisma que faça o mal virar bem. Mas o bem sempre é bem, em qualquer lugar. É como se fosse uma moeda que ela é válida em qualquer orbe. Em qualquer parte do universo, essa moeda bem, que também poderíamos falar sobre amor, ela vale em qualquer lugar. Em qualquer tempo. E é isso que nós temos que aprender, a nos amar uns aos outros. E nesse item 17, que é um item longo, diz assim: até que os últimos vestígios da falta desapareça, a expiação consiste em sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes. Ou seja, a dor de hoje, ou ela é fruto dessa própria existência em que estamos em curso, ou ela vem de outras existências pretéritas.
às vezes longínquas, remotas, mas nós estamos aqui aprendendo a fazer com que ela fique em quite com a lei. Seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda numa nova existência corporal. Ou seja, Deus nos dá inúmeras chances. Reencarnação quer dizer, em outras palavras, oportunidade, possibilidade. E é isso que a gente vai aprender a ressarcir com os outros. Então, se nós fizéssemos uma análise, às vezes simples, de olhar a dor de hoje, o nosso sofrimento de agora, se eu não encontrar resposta para essa existência atual, ela está em outra. Então, eu não posso me rebelar nem me revoltar com isso, porque se eu sou herdeiro de mim mesmo, as dores que eu trago em minha alma, elas são minhas. Minhas. E aí eu tenho que buscar um jeito de reparar. E nesse item 17, Kardec faz uma fala primorosa, que muito me faz lembrar a fala de Francisco de Assis. E eu coloquei aqui, nesse paralelo, não está assim escrito em O Céu e o Inferno. Mas diz assim, na hora de reparar essas faltas ou de expiá-las. Isto é, humilde se foi orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se foi egoísta, benigno se foi perverso, laborioso se foi ocioso, útil se foi inútil, frugal se foi intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. Essa sequência vai nos remeter à busca das virtudes, da conquista das virtudes que eu vou ter que fazer para anular o mal, ou seja, nossos vícios. Se os maiores vícios que nós temos, eles começam no egoísmo e no orgulho, são as duas grandes chagas da humanidade, aí já tem a receita. Humildade e caridade. Humildade para combater o orgulho e a caridade para combater o egoísmo. E daí as outras todas vão se tornando mais fáceis. Mas aqui é uma receita, porque se nós olharmos então o que nós temos que fazer para combater o mal, se é fazer o bem, se nós temos o vício, nós temos que cultivar a virtude. E fazer que ela não seja um rótulo, mas que seja obra, que seja ação, que seja trabalho. É isso aí. E desse modo progride o espírito, aproveitando do próprio passado. Ou seja, nós não temos apenas que olhar o nosso passado com vergonha, com remorso, com culpa. É entender que aquela história foi nossa. Em o livro A Boa Nova, em que Humberto de Campos fala, através do Chico, vai falar naquela passagem que fala sobre Pedro. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes. E fala ali no finalzinho que o homem é mais ignorante do que mau. Ou seja, a nossa ignorância, que podemos lê-la como falta de conhecimento, como pouco saber, nos leva a fazer atos. Porque ninguém por si só fala assim, eu quero errar mesmo, eu quero errar sempre. Porque todos nós somos criados rumo à perfeição. Simples e ignorantes. Mas o nosso caminho é perfeição. Quantas vezes Kardec e os espíritos repetem essa frase? É na 115, na 133, tantas questões, mas tantas que repetem a mesma coisa. Então é um recado que nós temos que dizer, poxa, se está repetindo tantas vezes, por que a gente ainda está preso a essa ignorância? Nós estamos ainda presos a essa jornada ainda tão longa, de um passado culposo e escabroso, que nós temos às vezes vergonha de olhar. Mas nós sabemos que é necessário que a gente dê o primeiro passo. Bem, e aqui chega uma frase do Cristo, uma das suas falas. Essa fala foi proferida ainda naqueles dias em que João o Batista ainda estava entre os vivos, e se falava ali, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E se falava do arrependimento, que Jesus não tinha nem começado ainda publicamente o seu messianato, mas já trazia ali, nesse colóquio,
nesse diálogo, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? O que é esse reino dos céus? Se nós fôssemos olhar, Mateus vai trazer no seu evangelho todas essas 7 sequências do reino de Deus. São 7 parábolas. Vai falar sobre o joio e o trigo, sobre o fermento, sobre o grão de mostarda. Vai falar sobre a pérola. Vai falar sobre os pescadores. Essa separação entre o bem e o mal. É isso. Mas que o reino de Deus não viria com aparências exteriores, pois um diriam que estaria ali, outro aqui, outro acolá. Pois o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Mas para que a gente consiga ver esse reino, que não é exterior, que ele não é um reino de tronos, é um reino que nós construímos no imo da nossa alma. É um reino que nós edificamos ao encontro com o Criador. Porque quando a nossa consciência desperta, é que nós vamos encontrar Deus em verdade e em espírito. E não é fora de nós, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, o que nós temos que nos arrepender é para que pudéssemos chegar a esse reino em melhores condições, porque o arrependimento é o primeiro passo. Então, que nós tivéssemos um coração aberto para receber os ensinamentos do Cristo. Que quantas vezes o nosso caminho, semelhante àquela parábola do semeador, nosso terreno é aquele terreno do caminho, aquele terreno duro, árduo, que a palavra não entra, que não frutifica, que nem chega nem a brotar. Então, esse arrependimento é uma porta que se abre para o primeiro passo, que depois é realmente a transformação. Então, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mas o reino de Deus, Jesus ainda fala que o reino de Deus não é desse mundo. Ou seja, ainda não é desse mundo de provas e expiações. Não é. Esse reino de Deus seria o reino de mundos que um dia a terra há de chegar, na progressão dos mundos, saindo do mundos imperfeitos, provas e expiações, mundo de regeneração, mundos celestes ou divinos. Mas antes nós temos que passar para os ditosos e felizes. É aí que a gente vai começar a despertar para a busca desse reino dos céus. É como se olhasse também o Sermão do Monte nas bem-aventuranças, que à medida que as bem-aventuranças vão aumentando, bem aumentando, vamos entender por que bem-aventurados sois vós, quando foram chamados filhos de Deus. Mas se olharmos a primeira bem-aventurança, que é a mais simples de todas, bem-aventurados os pobres ou mendigos de espírito, porque deles é o reino dos céus. E depois ele repete, Jesus, bem-aventurados puros de coração, que verão a Deus, mas bem-aventurados todos nós, os limpos de coração, porque chegaremos realmente a buscar esse reino. Então, cada bem-aventurança é um degrau evolutivo. Cada bem-aventurança é uma busca desse encontro com Deus. E quando, então, é chegado esse reino, é na construção interna de cada um. Nós vamos edificando esse reino para que ele realmente viva em nós e nós possamos viver nele. Não é um lugar geométrico, não é um lugar circunscrito, é um lugar de paz interna, de paz de consciência. E assim, arrependimento, expiação, reparação, são passos para uma nova existência, passos para uma vida. E ele, Jesus, o Cristo, ele nos convida a essa jornada. É um grande caminho, é uma grande busca, mas ele nos mostra uma porta e ele nos estende a mão. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e cansados, que encontrarei consolo para as vossas almas. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Bem, o tema arrependimento, expiação e reparação se traduz então do arrependimento à ação. Que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E assim, para encerrarmos a nossa fala,
Vamos trazer uma página de Maria Dolores, através do Chico Xavier, em que a bondosa Maria Dolores vai nos falar, de certa forma, desse passo a passo, dessa busca que nós estamos angariando, de encontrarmos a nossa felicidade. E diz ela assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não, pelas súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer. No meu caso, talvez fosse espinhos no caminho que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro e barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam ao orgulho. Em outras vezes, exijo privilégio, reclamando de um sim. Mas se eles florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em outras circunstâncias, rogo afeto, sem encontrar companhia em qualquer parte. E eis que Deus me dá solidão por guia, para que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, que desfruto agora do melhor tempo, de melhorar-me em tudo que eu preciso. Não me escute as exigências loucas. Faz-me entender que se obter além do necessário para cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o seu amor. E sempre que eu rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Muita paz para todos.